Caso você não tenha notado, de certa forma eu fiquei obcecado em demonstrar o teorema de Pitágoras de todas as formas que eu encontrar. Vamos a mais uma. E como começam todas essas demonstrações, vamos construir um triângulo retângulo, com a hipotenusa na base. Então, essa é a hipotenusa do meu triângulo retângulo e vou tentar desenhar o maior possível para que tenhamos espaço para trabalhar. Esta será a hipotenusa. Digamos que este é o lado mais comprido, não é a hipotenusa. Podemos ter dois lados que sejam iguais, mas eu vou desenhar de tal forma que pareça um pouco mais comprido. Digamos que o comprimento desse lado é A, e vamos desenhar esse lado, ele tem que ser um triângulo direitinho. Então, talvez vá bem aqui. B é o comprimento desse lado. Eu vou estender o comprimento A um pouco e definitivamente se parece com um triângulo retângulo. Esse é o nosso ângulo de 90 graus. Então, a primeira coisa a fazer será pegar esse triângulo e girar 90 graus no sentido anti-horário. Se girar 90 graus no sentido anti-horário, vou girar exatamente assim e desenhar uma versão totalmente congruente desse aqui. Vou girar 90 graus e, fazendo isso, a hipotenusa vai ficar em pé. Logo, eu vou fazer o possível para desenhar a olho em escala tão proporcional quanto possível. O lado cujo comprimento é A terá mais ou menos essa aparência. Será, na verdade, paralelo a esse aqui. Deixa eu ver se eu desenho bem. O comprimento desse lado é A. E, para saber, isso teria 90 graus. O giro entre os lados correspondentes será de apenas 90 graus em todos os casos. Isso terá 90 graus, isso terá 90 graus. Agora eu vou desenhar o lado B. E ele terá essa aparência. E o comprimento desse lado é B. O ângulo reto está aqui agora. Tudo que eu fiz foi girar 90 graus no sentido anti-horário. Agora quero construir um paralelogramo. Vou construir um paralelogramo basicamente e vou identificar a altura disso é C. Vou fazer em branco. A altura disto é C. Eu quero ir desse ponto e subir tão alto quanto C. A altura disto é C também. Quanto é esse comprimento? Qual será o comprimento aqui, desse ponto até este ponto? Uma pista é que isto é um paralelogramo. Esta linha será paralela a esta linha. Ela manteve a mesma distância. E uma vez que está percorrendo a mesma distância na direção de x, ou na direção horizontal e na direção vertical, terá o mesmo comprimento. O comprimento disto será A. Agora, a próxima pergunta que eu tenho é: qual é a área deste paralelogramo que eu acabei de construir? Para tentar descobrir, vamos redesenhar essa parte do diagrama de forma que o paralelogramo esteja sentado em sua base. O comprimento disto é A, o comprimento disto é C, o comprimento disto é C. E se olhar para essa parte bem aqui, ela te dá uma pista. Eu vou usar a cor verde. A altura do paralelogramo é informada. Esse lado é perpendicular à sua base. Então, a altura do paralelogramo também é A. Qual é a área? A área de um paralelogramo é apenas a base vezes a altura. Então, a área deste paralelogramo será A ao quadrado. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas é preciso girar o triângulo direito original e girar para o outro lado. Vamos girar 90 graus no sentido horário. Dessa vez, em vez desse ponto, será aquele ponto bem ali. E o que teremos? O lado com o comprimento C, se eu girar assim, vai acabar bem aqui. Bem aqui. Vou tentar desenhar a olho em escala tão proporcional quanto for possível, hein? O comprimento desse lado é C. Agora o lado que tem comprimento B vai se destacar e vai se parecer mais ou menos com isso.
será paralelo àquilo. Será um ângulo reto, vou desenhar assim, beleza. Logo, o lado com comprimento A vai ficar aqui fora. Este é A, este é B. Eu queria fazer aquele B em azul. Eu vou fazer o B em azul. E então, este ângulo reto, uma vez que tenha girado, vai ficar aqui. Vamos fazer o mesmo exercício. Vamos construir um paralelogramo. A altura disto é C, a altura disso também é C. Logo, pela mesma lógica que usamos, se esse comprimento é B, esse comprimento também é B. Essas são retas paralelas. Vamos andar a mesma distância na direção horizontal e subiremos o mesmo tanto na direção vertical. Sabemos disso porque são paralelas, então tem comprimento B aqui embaixo e tem comprimento B aqui em cima. Qual é a área deste paralelogramo ali do outro lado? Qual será a área daquele paralelogramo? Mais uma vez, para ajudar a visualizar, dá para desenhar no plano. Então, este é aquele lado e você tem outro lado. O comprimento de ambos é B e tem os lados com o comprimento C. Isto é C, isto é C. Qual é a sua altura? Sua altura equivale ao comprimento B. Equivale ao comprimento B. Isso é mostrado bem aqui. Sabemos que tem 90 graus e giramos 90 graus. Portanto, foi assim que construímos a coisa. Dessa forma, a área do paralelogramo é apenas a base vezes a altura. A área desse paralelogramo é B ao quadrado. Agora as coisas estão começando a ficar interessantes. E o que eu vou fazer é copiar e colar essa parte, porque na minha cabeça é a parte mais interessante do nosso diagrama. Deixa eu ver se eu consigo selecionar bem. Selecionando essa parte aqui, vou copiar, vamos rolar para baixo e então colar. Então, nesse diagrama que construímos, fica bem claro qual área dele do diagrama combinado. Apago algumas partes dele. Opa, quero fazer em preto para limpar. E limpar essa coisa para realmente pegar as partes em que queremos nos focar. Limpando isso. Limpando. E limpando isso. E limpando ali em cima. Na verdade, eu vou apagar aqui embaixo também. Embora a gente saiba que esse comprimento era C. Na verdade, eu vou desenhar isso, que era da construção original. Sabemos que este comprimento é C. Sabemos que essa altura é C e este aqui embaixo é C. Mas a pergunta é, qual é a área dessa figura combinada? É apenas A ao quadrado mais B ao quadrado. A área é apenas A ao quadrado mais B ao quadrado, a área desses dois paralelogramos. Como podemos, talvez, rearranjar pedaços dessa figura para que possamos demonstrá-la em termos de C? Bom, talvez tenha chamado sua atenção quando eu desenhei essa reta. Deixa eu fazer em branco. A gente sabe que o comprimento dessa parte é C e vem da nossa construção original. Opa, perdi meu diagrama. O comprimento disso é C, o comprimento disso é C, e assim o comprimento disso é C. O que poderia fazer é pegar esse triângulo retângulo aqui em cima, que é completamente congruente ao nosso triângulo retângulo original, e deslocar para baixo. Lembre-se, a área inteira, incluindo esse triângulo em cima, é A ao quadrado mais B ao quadrado, mas estamos excluindo essa parte aqui embaixo, que era nosso triângulo original. Mas o que acontece se usar isto? Vou cortar e colar. E tudo que eu estou fazendo é mover esse triângulo para baixo. Então, agora ele tem essa aparência. E apenas rearranjei a área, que era A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa área desse quadrado inteiro ainda é A ao quadrado mais B ao quadrado.
A ao quadrado representa toda essa área bem aqui, que era antes um paralelogramo, apenas movia aquela parte de cima do paralelogramo para baixo. B ao quadrado representa toda esta área. O que vai representar em termos de C? Sabemos que esta coisa toda é C ao quadrado. Então, a área, em termos de C, é apenas C ao quadrado. Logo, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Mais uma vez, demonstramos o Teorema de Pitágoras.